isso, para onde apontam algumas inovações políticas? Será que é o momento de um grande salto para a gente pensar novas políticas para países? A gente consegue pensar nisso agora? Para falar a respeito desse assunto, tenho a alegria de conversar agora com Roberto Mangabeira Unger, professor titular da Escola de Direito da Universidade de Harvard, ex-ministro, ministro de Assuntos Estratégicos em 2009, 2015 também. Um dos seus últimos livros, interessantíssimo, Governar o Mundo Sem Governo Mundial. É uma grande honra ter o filósofo Roberto Mangabeira Unger aqui com a gente hoje no Revista CBN. Professor Roberto, boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é, antes de entrar nos desafios, como é que o senhor vê os desafios para esse próximo governo no país? É a nossa primeira vez conversando aqui no Revista CBN. Eu queria saber qual é a sua visão a respeito desses movimentos de extrema-direita no Brasil, agora esse episódio violento que a gente teve no domingo. Qual foi a brecha que se abriu na política contemporânea para a ascensão desses movimentos de extrema-direita? Aconteceu também, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Essa reação da chamada extrema-direita é o resultado do malogro das políticas dominantes. Nós tivemos em todo o mundo, inclusive nos países ricos do Atlântico Norte, uma espécie de acerto ou arranjo social-democrata ou social-liberal, que abandonou qualquer tentativa de reorganizar a produção ou a política e procurou apenas humanizar a ordem existente. Esse sistema é que malogrou sobretudo na defesa dos interesses da maioria trabalhadora. Essa maioria, se sentiu despossuída, abandonada pelos partidos dominantes de centro-esquerda e centro-direita, e uma parte desse sentimento da maioria tomou essa forma de buscar o chamado populismo de direita. Eu vejo isso com grande preocupação, sobretudo na sua expressão no Brasil. Nós temos agora um novo governo que parece desorientado, sem rumo claro, e que não compreendeu o contexto em que foi eleito. O presidente Lula foi eleito por uma maioria muito pequena. Se a margem em São Paulo a favor de Bolsonaro tivesse sido um pouco maior, Lula teria perdido. Portanto, não é hora para um triunfalismo, é hora para tentar entender a situação do país. Mais de um terço do país diverge dessa linha predominante expressa em Lula e no PT, e temos que compreender essa realidade. É só uma facção desse terço do país que tomou esse caminho do golpismo e da violência. A grande maioria não. Então, o que é essa maioria? É uma maioria de emergentes, de batalhadores, muitos deles evangélicos, que abraçou uma cultura de autoajuda e iniciativa. O presidente Bolsonaro foi o líder dessa maioria, mas foi uma liderança muito defeituosa. Ela não qualificou os liderados, ela não buscou interpretar de uma forma mais profunda o que essa gente queria. Apelou para o medo, para as ambições mais baixas que dividiram o país. Então, a atitude tem que ser completamente diferente. Como é que nós vamos agora unir o Brasil? E aí vem o segundo ponto. É preciso ter um rumo. O que é o Brasil hoje? No Brasil hoje, o que funciona? Funcionam os bancos, o financismo, o rentismo financeiro, eufórico, febril, predatório, e funciona no sistema produtivo
A agricultura, a pecuária e a mineração. O Brasil sobrevive hoje no mundo vendendo soja, boi e minério de ferro. E não os produtos da inteligência humana. Exportamos isso para a China e recebemos de volta todos os produtos do intelecto. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, professor, é viver das suas próprias riquezas e se acomodar nelas. Esse salto para uma cultura de inteligência, o senhor vê possível nesse atual governo? Tem que ser possível, porque é a única salvação do país. Só a inteligência salva. Mas como esses dois problemas que eu apontei, que é a divisão do país, com a secessão de pelo menos um terço da nação, que abraça esse outro caminho, essa outra cultura, e a falta de rumo, esses problemas estão ligados. A única maneira em que nós conseguiremos unir o país é em torno de um projeto capacitador e produtivista. A minha dúvida, professor... Esse projeto dialoga com o desejo dessa grande minoria no país. Perfeito. A minha dúvida é como que o senhor enxerga que isso pode ser colocado em prática. O senhor já fez parte dos governos do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma, e entende muito bem como funciona e esses meandros, as articulações políticas, né, de dentro do poder. Como é que o senhor visualiza isso acontecendo, isso que o senhor enxerga na prática? É preciso uma liderança? É preciso um ministério? É preciso uma equipe? É preciso desejo do presidente Lula, por exemplo? Como é que isso que o senhor entende que é o pulo do gato pode acontecer na prática? É preciso, em primeiro lugar, que o presidente e o governo compreendam que o pobrismo, a humanização da pobreza por meio de políticas de transferência, políticas assistenciais, não resolve o problema do Brasil. É claro que nós temos que assistir os necessitados, mas essa assistência tem que ser apenas o complemento de uma política que atenda às necessidades essenciais do país. E quais são essas necessidades essenciais? É qualificar o nosso aparato produtivo. Nós estamos agora no mundo em que a vanguarda da produção é a chamada economia do conhecimento. E essa economia do conhecimento não está limitada à manufatura avançada. Ela existe em todos os setores, inclusive no setor agrícola, agricultura de precisão ou científica. E nós temos um sistema produtivo, na grande maioria, retrógrada, regressiva, voltada para trás. A grande maioria da produção no Brasil é feita por pequenas e médias empresas, a grande maioria delas primitivas. Não é por falta de dinamismo empreendedor, é por falta de instrumentos e de oportunidades. Portanto, a primeira tarefa é qualificar a produção, o aparato produtivo e começar a andar na direção dessa economia do conhecimento. A segunda tarefa é organizar um ensino, uma educação analítica e capacitadora. Dentro da escola já, ou das universidades, seria o quê? Um programa educacional também? E que rompa com o enciclopedismo raso que nós temos, um ensino ainda vidrado em decoreba. E, portanto, um outro tipo de ensino que aproveite os nossos pendores. Nós somos uma grande anarquia criadora. Em vez de suprimir a anarquia e colocar a camisa de força de uma educação enciclopédica e dogmática, vamos instrumentalizar essas nossas tendências por uma educação que instigue a inteligência. Essa é a segunda tarefa. A terceira tarefa é traduzir esse projeto nacional, produtivista e capacitador, em políticas para cada uma das grandes regiões do país. Porque só ali, na política regional,
é que o projeto nacional toca o chão da realidade. Mas para tudo isso acontecer, o presidente e o governo precisam se compenetrar da ideia de que o pobrismo não basta. Não basta humanizar o inevitável. Nós temos que dar instrumentos ao país. E como essa grande minoria que eu descrevi, o terço, que disse não a Lula, quer justamente isso, quer ser agente, não quer ser beneficiário, quer empoderamento, não quer cooptação, nós conseguiremos, por esse caminho, unir o país. Professor Mangabeira Unger, seria o quê? É uma transformação quase filosófica no modo de viver do brasileiro. É uma transformação profunda que o senhor propõe. O senhor até descreve, né, como é que são essas parcelas da população, e essa parcela que, muito insatisfeita, não votou no PT e continua muito insatisfeita hoje no país, né? É possível, na sua visão, algum tipo de política ou algum tipo de postura, seja começar pela educação, não sei, aí eu jogo a pergunta para o senhor, para algum tipo de unificação do Brasil naquilo que ele tem de bom para o país ir para frente, para que se consigam políticas que façam o país ir para frente e retomar uma dianteira, inclusive algum tipo de liderança mundial. Como é que o senhor vê essa mudança de perspectiva do que é ser brasileiro e de onde para onde a gente pode ir? Eu acho que o Brasil quer criar, quer produzir, quer construir, quer inovar. O Brasil não quer ser comprado. O Brasil não quer a política da cooptação. O Brasil não quer ser governado por um condomínio de corporativismos. Então, isso é uma mudança profunda de atitude. Mas tem que começar no presidente e no governo. E na exigência do país, o presidente não pode se deixar cercar por uma multidão de gente que só diz sim. Ele precisa ter ao lado dele gente que o advirta do erro e que insista numa ambição maior para o país. O brasileiro se levantar, ter instrumentos para transformar essa energia bruta nossa em obra fecunda. É isso que quer o Brasil. E essa é a maneira de unir o país. Nesse contexto, aquilo que eu chamei de triunfalismo é um veneno. Exato, com certeza. Professor, nesse sentido, a escolha dos ministérios e até a própria estrutura da política brasileira permite que se faça isso que o senhor propõe, que se tenha um governo agora, esse governo agora, que seja um governo de fato de uma frente ampla e não só de uma proposta do PT, como foi no primeiro governo do presidente Lula, uma proposta petista de governo. O senhor acredita que existe estrutura política no Brasil hoje que permita o governo de uma real frente ampla? O projeto brasileiro não pode ser construído por uma espécie de loteamento, em que as diversas facções políticas são acomodadas, são cooptadas. O governo tem que ter um projeto forte. Esse é o potencial do regime presidencialista. O presidente propõe um projeto para o país, escolhe os assessores capazes de ajudá-lo a construir esse projeto. E o quadro partidário, então, se organiza em torno desse projeto. Os partidos que apoiam e os partidos que rejeitam. Foi assim no passado no Brasil. Com o sistema partidário mais forte que nós tivemos, foi o sistema que evoluiu na República de 46. Vargas se reinventou em 50 como um industrializador modernizante e nacionalista. E o quadro partidário, então, se articulou a favor ou contra esse projeto do novo Getúlio. Novamente, precisamos hoje no Brasil ter um projeto forte.
E aí teremos uma organização partidária como resposta a esse projeto forte. O projeto não pode surgir por uma espécie de cooptação dos pequenos fragmentos das elites políticas. Ele tem que ser um projeto que atenda ao interesse que os partidos existentes não conseguem articular. E esse interesse profundo é o desejo de empoderamento, de capacitação, de qualificação da nossa vitalidade brasileira. É isso que o país quer. E uma última questão, professor. A gente tem aqui a alegria de contar com a inteligência do professor Roberto Mangabeira Unger, professor de Direito em Harvard, 2 vezes ministro na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil, conversando com a gente aqui nesse início de revista CBN, professor, um programa que a gente tem a intenção de pensar não só presente, mas também futuros. E eu sei que um assunto que o senhor se debruça muito também é um pouco o futuro da política. Essa política que me parece, ela já não está dando tanta conta dos anseios das populações, vide tantas crises que a gente vem observando, inclusive antes da pandemia, a gente tinha várias crises pipocando, seja na Espanha, países da América do Sul, hoje mesmo, a gente está com crise em Israel, estamos aí com questões no Peru, na Bolívia, várias questões políticas que estão pipocando pelo mundo. Eu queria saber, uma última pergunta para o senhor. A política que nós temos hoje, ela precisa se transformar? Como? O senhor vê uma ruptura importante que precisa acontecer para a gente ter uma política que, de fato, hoje, contemple os anseios da população do século XXI? Nós precisamos de novas instituições econômicas e políticas. Instituições econômicas que democratizem o acesso aos recursos e às oportunidades da produção e que permitam que essa multidão de pequenos empreendedores no Brasil saia do primitivismo e caminhe em rumo à economia do conhecimento. Para isso, precisa aproveitar os instrumentos que já temos, o Estado brasileiro já tem, como o SEBRAE, SENAI, SENAC, Embrapa, bancos públicos de desenvolvimento, a favor desse projeto, que não é um projeto de distribuição de subsídios, é um projeto de democratização do acesso aos instrumentos da produção e da capacitação. E na política, nós precisamos de uma política que eleve o grau de participação popular na vida pública, participação popular organizada, supere os impasses entre os poderes políticos e permita que a ação central forte, a ação do governo central, converja com descentralização federativa. Quer dizer, cada parte do Brasil deve oferecer uma oportunidade para reinventar o projeto nacional. Na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste, nós temos países diferentes. Portanto, reinventar um modelo de política regional por meio de um federalismo cooperativo. Essas mudanças institucionais é que fazem toda a diferença. E talvez até com o apoio da tecnologia, né, professor? Sim. Se a tecnologia existe e conecta o mundo inteiro, por que a tecnologia não é usada para conectar a política e fazer, aprimorar? A tecnologia não tem um impulso interno automático. Nós é que damos rumo à tecnologia. As pessoas, a política, mas tudo isso começa em ideia e desejo e ambição. É essencial que os brasileiros não se contentem com a mediocridade, com essa ideia de que basta humanizar a pobreza, atenuar os sofrimentos dos pobres. Nós temos um grande país, um país que transborda de vitalidade humana. E o problema é que essa vitalidade se esvai, se dissipa,
sem instrumentos e sem oportunidades. Esse é o nosso problema. E, para isso, precisamos ter grande ambição. E esta é a minha preocupação. Eu gostaria de persuadir os meus concidadãos a abrir os horizontes, levantar a cabeça e ousar mais, imaginar mais, construir mais, superar o nosso maior inimigo, que é a mediocridade. E ter isso como um valor para a construção do país, né, professor? Não só também esperar do governo, é ter esse valor como um ideal de existência nesse país. Esse é o caminho, mas esse caminho exige não só transformação do país, mas transformação das pessoas. E uma coisa que eu aprendi na minha experiência de engajamento político é que é mais fácil mudar um país do que mudar uma pessoa. Então, nós temos que fazer esse esforço de autotransformação. Professor Roberto Mangabeira Unger, honra conversar com o senhor aqui no início do Revista CBN, contar com a sua inteligência e com o seu desejo que não se encerra de transformar esse país. Isso é muito bonito. Professor, obrigada pela conversa. Espero que o senhor venha mais vezes aqui para o Revista CBN, colocar o seu dedo, colocar suas críticas, colocar o seu olhar, que é muito valioso para a gente construir essa ideia de país num momento que ainda é muito desafiador. Um grande abraço, professor, e obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Roberto Mangabeira Unger, de Harvard, 2 vezes ministro, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil. A gente vai para o Repórter CBN agora.